Para cada pensamento que ela devote a Linton, devota 1000 outros a mim. Ouvindo assim, essa frase até soa romântica e ecoa um som de um amor enlouquecedor. Mas não é bem assim que acontece em O Morro dos Ventos Uivantes. Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. E hoje vamos falar sobre esse clássico da literatura mundial, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado em 1847. Antes de falarmos sobre o livro em si, é importante a gente ressaltar sobre quem foi a autora e também sobre a época na qual esse livro foi produzido e publicado. Escritora e poetista, foi responsável pela criação de um dos clássicos da literatura inglesa e que agora se tornou um clássico da literatura mundial, O Morro dos Ventos Uivantes. Emily nasceu em 30 de julho de 1818, irmã mais velha de Anne Brontë e Charlotte Brontë, que também eram escritoras. Entre todos os irmãos de Emily, ela era a única mais reclusa e também a mais tímida. Ambas as 3 irmãs, ao publicarem seus primeiros escritos, usavam pseudônimos. Pseudônimos que elas usavam poderiam ser tanto atribuídos a um homem quanto a uma mulher. Emily usava um pseudônimo com o nome de Alice Bell. E elas utilizavam esses pseudônimos simplesmente porque a sociedade da época era extremamente machista e ainda mais em relação à arte e à literatura. O conteúdo de O Morro dos Ventos Uivantes era tão perturbador e tão assombroso e que mostrava detalhadamente tanto as qualidades quanto os defeitos de cada personagem. E convenhamos, mais defeitos que qualidades. E por isso que naquela época a autoria deste livro foi atribuída a um homem. E quando Emily Brontë resolveu revelar sua identidade, todos ficaram boquiabertos, chocados, perplexos e sem acreditar que um livro tão instigante e ao mesmo tempo tão intrigante poderia ter partido de uma mulher. E então começaram a surgir diversas teorias da conspiração em torno desse livro. E uma delas é que quem teria escrito este livro não foi a Emily Brontë, e sim o irmão dela. E inclusive ele era o único irmão homem das irmãs Brontë. Patrick Brontë, ele era poetista, escritor e também pintor. Mas ele possuía diversos problemas mentais, também enfrentava muitos vícios. Ele era alcoólatra e também enfrentava problemas com o uso de drogas. E um livro desse tipo, com a história que ele tem, só poderia ter sido escrito por uma pessoa que tem uma mente muito perturbada, pois acreditava-se que uma mulher jovem, sem experiência, tinha crescido com costumes religiosos, jamais teria uma mente, uma imaginação tão fértil e ao mesmo tempo tão assustadora e assombrosa. E foi por isso que o livro foi duramente criticado durante a era vitoriana, que pregava os bons costumes, a disciplina, o moralismo. E este livro vai totalmente contra todos esses princípios, né? Ele ia totalmente contra e vai totalmente contra esses princípios. Agora vamos falar sobre o livro. Lembrando que é impossível falar sobre O Morro dos Ventos Uivantes e não dar qualquer spoiler. Porém, mesmo como spoiler, o livro ele não nos tira o desejo de querê-lo ler. O livro é narrado por 2 personagens, sendo ele Lockwood e a Ellen Dan, mais conhecida por Nellie ou simplesmente Senhora Dan. Lockwood aluga uma casa numa fazenda que é de posse de Hinchcliffe, que por sua vez também é proprietário de O Morro dos Ventos Uivantes, assim chamado porque lá era um lugar na qual os ventos uivavam. Certo dia, em uma noite na qual caía muita neve, o Sr. Lockwood decidiu se aventurar por aquelas terras e ele acabou se perdendo por causa da forte neve que estava caindo. E ele foi parar na casa de Hinchcliffe. Chegando lá, ele percebe que aquelas pessoas que moravam naquela residência eram um tanto quanto grossas, mal educadas e até mesmo sombrias. No outro dia, ele volta para a granja, esse era o nome da fazenda na qual ele estava hospedado,
E ele estava um pouco que doente, sabe? Ele tinha pego um resfriado. E movido pela curiosidade, ele resolve perguntar para a governanta da casa, a senhora Dan, que é a Annette. E ele pergunta sobre aquela família que morava no Morro dos Ventos Uivantes. E em especial sobre Hinchcliffe. E assim, a senhora Dan começa falando sobre a história da família. Ou seja, o livro divide-se em passado e presente. E é quando a senhora Dan fala sobre a história ao Sr. Lockwood que nos é apresentada de fato a história sobre o Morro dos Ventos Uivantes. O pontapé inicial da história se dá quando o Sr. Earnshaw, que era o proprietário de fato de um Morro dos Ventos Uivantes, ele volta de uma viagem a Liverpool, trazendo consigo um garotinho que ele achou ali perdido nas ruas. E ele teria se apiedado dessa criança, que até então era órfã, estava toda mal vestida e tinha aparência de cigana, e resolve trazer a criança consigo para casa. A senhora Earnshaw não gostou nada da ideia e nem os filhos legítimos do casal, Hindley e Catherine. Na verdade, Catherine acaba que se afeiçoando com o menino, que passaria a ser chamado de Hinchcliffe. Porém, Hindley não gostava nem um pouco do garoto, pois movido pelo ciúme, ele tinha para si que o pai gostava mais de Hinchcliffe do que a ele próprio. Hindley, desde pequeno, tratava com desdém, zombava e até humilhava Hinchcliffe. E essas atitudes foram moldando o caráter do garotinho órfão. Já Catherine, que era muito espevitada e que se achava muito parecida em relação a algumas atitudes com Hinchcliffe, acabou criando um grande vínculo de amizade com o garoto, com seu irmão postiço. E desde criança, eles desenvolveram um amor profundo e avassalador. Tempos depois, Hindley ele foi mandado estudar fora, para poder se formar. Mas, alguns anos depois, ele retorna ao Morro dos Ventos Uivantes. Ele só volta para o Morro dos Ventos Uivantes quando recebe a triste notícia de que o seu pai havia falecido. E ele traz consigo também uma esposa, e a mesma estava grávida. Com a morte do pai, Hindley então tomou posse de todos os bens e se desfazia cada vez mais de Hinchcliffe, tratando ele apenas como um mero criado e proibindo-o de ver Catherine. E tanto para Hinchcliffe quanto para Catherine foi uma coisa terrível e muito triste, pois ambos se amavam. O que fazia crescer cada vez mais em Hinchcliffe um sentimento de ódio e vingança. Catherine, apesar de amar muito Hinchcliffe, acaba por optar se casar com Edgar Linton, que era bonito, charmoso, lhe falava belíssimas palavras e também era muito rico. Hinchcliffe, sabendo de sua escolha, vai embora e só retorna 3 anos depois, com uma aparência totalmente diferente. Acredita-se que ele teria passado pelo exército. E ele também volta muito rico. Hindley, que teria perdido a esposa durante o parto, que morreu dando à luz a Harrington, se encontrava em um estado depressivo, endividado e também enfrentava problemas com o alcoolismo. E devido a tudo isso, ele acabou perdendo toda a sua fortuna para Hinchcliffe. Catherine e Hinchcliffe tiveram alguns encontros escondidos, só que essas fugas, esses encontros escondidos, duraram pouquíssimo tempo até ela descobrir que estava grávida de Edgar. Durante todo o período da gestação, Catherine se encontrava muito doente. Hinchcliffe, por pura maldade, vingança e ódio, ele acaba se casando com Isabella Linton, que era irmã de Edgar Linton. Mas a relação dura muito pouco, porque Isabella estava totalmente cansada do comportamento estúpido e grosseiro e ao mesmo tempo muito medonho de Hinchcliffe e acaba fugindo, e a mesma estava grávida de Hinchcliffe. Catherine não resistiu e faleceu durante o parto, dando à luz a uma menininha que a chamariam de Catherine, ou melhor, Cat. Hinchcliffe se encontra transtornado com a perda da sua querida e amada Catherine. Meses depois da morte da irmã, Hindley também acaba falecendo. Anos mais tarde, Isabella Linton também acaba por contrair uma doença e falece, deixando um filho de Hinchcliffe no mundo.
o garotinho se chamava Linton. Anos mais tarde, Catherine, ali com seus 17 anos, é forçada por Hinchcliffe a se casar com seu primo, Linton. Um dia após o seu casamento, o seu pai, Edgar Linton, acaba também por falecer. E com a morte do pai, ela vai morar com seu marido em O Morro dos Ventos Uivantes. E Linton, o seu marido, tinha uma saúde muito frágil, também falece. Ela acaba não herdando nenhum centavo da herança do seu pai e também da herança de Linton, porque Hinchcliffe toma tudo para si. Aí a senhora Dan termina de contar toda a história para o Sr. Lockwood e o mesmo, dias depois, vai embora. E um tempo depois, ele acaba retornando para a granja, na qual era uma casa que ele tinha alugado por um bom tempo. Chegando lá, ele pergunta sobre a senhora Dan, né, a senhora Nellie, porque a mesma já não estava mais trabalhando lá na granja. E aí uma governanta que estava ali trabalhando diz para ele que ela estava morando agora no Morro dos Ventos Uivantes, e o mesmo vai até lá para encontrá-la. Chegando lá, eles conversam e o Sr. Lockwood acaba por perguntar à senhora Nellie sobre onde estava o Hinchcliffe. E ela então diz ao Sr. Lockwood que o Hinchcliffe havia falecido já tinha alguns meses. Torna a falar sobre a história da morte de Hinchcliffe. Com a morte de Hinchcliffe, Catherine e Harrington, que era o seu outro primo, que era filho do tio dela, o Hindley, eles acabam se casando e vão morar na granja, que era a casa na qual Catherine morava com o pai. E eles decidem fechar por completo o Morro dos Ventos Uivantes, deixando apenas 2 empregados trabalharem lá, que era o Joseph e outro criado lá, para poderem trabalhar e cuidar da casa, desde que cumprissem a ordem de manter todas as portas fechadas. O Morro dos Ventos Uivantes é com certeza uma leitura que tem a capacidade de prender o leitor de fato. O livro não é um romance, embora pareça. Os personagens são muito bem desenvolvidos aqui nessa história. O livro tem uma excelente narrativa. E resumindo tudo, este livro é basicamente a história da degradação de uma família. O livro também nos conta sobre a relação de amor e ódio entre Catherine e Hinchcliffe. É uma leitura prazerosa, mas ao mesmo tempo muito perversa de se ler. O livro deu origem a diversas adaptações de filmes nos cinemas e também em novelas. O Morro dos Ventos Uivantes foi o único livro publicado por Emily Brontë. Nenhuma das irmãs Brontë se casaram ou tiveram filho, exceto a Charlotte, que acabou se casando, engravidou, porém faleceu durante a gestação. Todos os irmãos Brontë morreram também muito cedo. A Emily morreu de tuberculose com 30 anos. Eu também assisti a um dos milhares de filmes de O Morro dos Ventos Uivantes, porque eu assisti ele de 2009, e o filme foi estrelado pelo ator Tom Hardy, não sei se é assim que se pronuncia, que interpretava o Hinchcliffe, e também pela Charlotte Riley, que interpretava a Catherine. Algo curioso é que ambos formam um casal na vida real. O filme não foi muito fiel ao livro, porque algumas falas que eram para ser dirigidas a Nellie foram dirigidas para outros personagens. Eu achei que não ficou muito legal por causa disso. Também senti falta do Sr. Lockwood, porque era ele que deveria estar narrando, né? Ele e a senhora Nellie. E eles não aparecem em nenhum momento para poder narrar o filme. O Sr. Lockwood nem aparece no filme, na verdade, né? Somente a senhora Nellie. Partes muito importantes que eu achei do livro não foram inseridas no filme. Eu acho que ficou um pouco meio que a desejar, porque, assim, tinha coisas que eram para estar lá no filme e não estava, sabe? Então foi paia por causa do filme. E os personagens, eles não são tão malvados quanto parece no livro. Então eu achei que faltou um pouquinho disso no filme também. Hinchcliffe, que é apresentado no livro como uma pessoa de caráter extremamente miserável e degradado, no filme ele parece, assim, um doce, completamente. E no filme a gente tem a imagem de Hindley como um dos piores personagens, embora ele não seja tão bonzinho assim, mas eu acho que exagerou muito também. Eu acho que, pelo fato deles terem colocado os personagens não tão malvados assim, pelo fato de que eles queriam mostrar ao telespectador
um filme meio que de romance, né? Só que o Morro dos Ventos Vivantes não é nada de romântico. Embora tenha um pouquinho de amor, mas um amor... Eu acho que mais obsessão do que amor, isso sim. Esse livro, eu marquei ele, tipo, com post-its, porque eu achei... Tem partes muito interessantes. É um livro muito bom, é uma leitura maravilhosa e muito prazerosa. E eu acho que a leitura tem disso, né? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver gostado, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal caso tu não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!